Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso culto de quinta-feira. Estamos na segunda semana de fevereiro e vamos compartilhar aí um pouco da palavra de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Hoje o tema que a gente vai falar é o Deus da provisão. A gente sempre canta, né, sobre a provisão de Deus, sobre como Deus age, e a gente vai estudar hoje, falar um pouquinho sobre esse verso, no texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. É um texto ali na continuação do Sermão do Monte, e a gente meditar um pouco nesse tema de hoje. Vamos orar para a gente dar início ao nosso culto. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, porque mais uma vez a gente sabe da tua direção, da tua mão nos guiando, nos protegendo e nos dando provisão, Pai. Que a tua palavra possa ser um instrumento agora, Deus, de edificação nas nossas vidas e que a gente possa ouvir a tua voz a nos guiar. Te pedimos que fique com cada um que está aqui hoje assistindo, que o Senhor possa falar aos corações, Pai, naquilo que o Senhor tem para cada um deles. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto de Mateus. Eu vou ler aqui e aí vocês acompanhem. A partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí, a partir do verso 30, são os versículos que a gente vai trabalhar hoje sobre esse tema, Deus da provisão, que diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja, esse é um texto que nessa segunda parte que a gente leu, né, a partir do verso 30, ele convida a gente para uma reflexão, que se Deus cuida dos animais no campo, das flores, das plantas, quanto mais a gente que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente fica ansioso, isso é comum, né? É normal, a nossa fragilidade, muitas vezes, de questionar Deus, questionar a provisão, e a gente precisa muitas vezes olhar para essa palavra e entender que é Deus que cuida de cada um de nós. Então, quando a gente olha para a Bíblia, né, para toda ela, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente percebe que em tudo Deus está presente, em tudo Deus, em toda a humanidade, desde o início ali com Adão e Eva, Deus interagindo e dando providência para o seu povo. Essa é uma verdade que a gente precisa ter muito clara nas nossas vidas, né? Deus
sabe, como diz o versículo, né? Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus conhece as nossas necessidades. E aí a gente fica ansioso, né? O que vai comer amanhã, o que vai vestir. E Deus, ele coloca ali a partir do verso 33, né? Buscai o reino dele. Ou seja, quais são os propósitos, quais são aquilo que Deus quer que a gente faça. Ou seja, o cuidado com o reino dele. E o resto, ele vai providenciar. Ele cuida da gente. No momento certo, na hora certa, sempre o socorro vem. Então, o Deus da provisão, a gente precisa entender que a gente tem um Deus que cuida de cada um de nós, que olha para a gente no momento certo para nos atender, para nos dar aquilo que a gente precisa, nos dar o sustento. Essa é uma promessa que nesse verso 33 é muito clara, né? Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a promessa, e todas essas coisas, nos serão acrescentadas. A gente precisa tirar 3 lições desses versos, né? A primeira delas é que Deus conhece as nossas necessidades. Então, às vezes, a gente sofre de ansiedade, a gente tenta colocar para Deus como se Deus não conhecesse, não estivesse nos ouvindo, mas Ele conhece, Ele sabe quais são as nossas demandas, as nossas fraquezas, e muitas vezes as coisas que Ele deixa passar é para que a gente cresça e a gente aprenda a confiar nele, a gente aprenda a ter fé no propósito dele, naquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto ali, né, que a gente precisa entender é que Deus, ele é onisciente. Além de onipresente, de estar conosco, ele é onisciente, ele sabe, ele tem ciência de tudo que a gente precisa. Ele tem ciência, inclusive, das coisas que vão acontecer. Não só daquilo que a gente está vivendo por algo que já passou, mas daquilo que vai acontecer na frente. Muitas vezes, ele nos livra, por exemplo, isso é um exemplo que muitas vezes a gente ouve, né, os testemunhos, que muitas vezes a gente deixa de conseguir alguma coisa, acontece algo na nossa vida e mais para frente a gente vê que foi um livramento de Deus, porque Deus, ele é onisciente. E essa é uma verdade que a gente precisa ter, né? O cuidado de Deus. Tem um verso complementar que eu gostaria de ler com vocês, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 4. A gente vai ler do verso 4 a 6. É um trecho quando Elias ele foi alimentado ali por corvos. Então, veja, Elias também, que era um profeta, um servo de Deus, naquele período ele temeu, ele teve também essa ansiedade. A gente tem essa mesma agonia muitas vezes. E esse verso ele traz qual foi o livramento de Deus para a vida dele, que diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, a partir do verso 4, né? 1 Reis 17, 4. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Veja, que prova de fé você imaginar algo sobrenatural. Obviamente que hoje, na nossa realidade, né, que a gente tem, na forma que a sociedade vive hoje, às vezes a gente não vai ver esse tipo de milagre acontecendo, em que o corvo, que uma ave vem trazer o alimento. Existem outras formas de Deus agir, mas o ponto é que a gente precisa entender que é o mesmo Deus ali do tempo de Elias, é o Deus que tem que prover hoje. E ele pode fazer os milagres para que você tenha o recurso necessário para a sua vida.
Então Deus deu ali uma ordem para Elias, para ele sair de onde ele estava e ir para aquele lugar que ele iria sustentar. Da mesma forma, quando a gente lê a palavra de Deus hoje, Deus fala sobre isso, que Ele é o nosso sustento, Ele é o Deus da provisão. E a gente precisa acreditar, a gente precisa ir, a gente precisa atender a palavra de Deus para aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, uma ilustração para a gente assimilar bem isso, né? Imagina uma criança que sai ali com seu pai para um parque. A criança muitas vezes ela não está preocupada com o que vai acontecer, se alguém vai atravessar, porque ela sabe que tem alguém cuidando dela. Ela se distrai, ela brinca, fica ali no parque se divertindo sozinha ou com os colegas, sem ter a preocupação, por exemplo, no momento que vai voltar, se ela vai ter um alimento, na hora que ela estiver cansada, se ela vai ter água para beber. Por quê? Porque ela confia que tem um pai que cuida dela. Então, da mesma forma, a gente precisa olhar para Deus com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado. A gente saber que Deus está ao nosso lado. É óbvio que a gente precisa olhar também para a missão que Ele nos dá, né? Do reino dEle. Buscar o reino dEle. Atender ao ID de Cristo, né? De pregar o Evangelho, de ir a todo mundo, mas sabendo que é Deus que cuida de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente demanda para as nossas vidas. No que comer, no que vestir, enfim, em tudo Deus está presente. Ele está ciente das nossas necessidades. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa assimilar. Deus está ciente das nossas necessidades. A segunda verdade é que a gente precisa priorizar o reino de Deus. Ou seja, isso é algo que é uma entrega nossa, é algo que a gente precisa fazer dentro desse olhar do cuidado de Deus. A gente olhar não para as nossas necessidades, olhar para aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é a sua justiça, né? Então, não se trata ali de ignorar as nossas necessidades materiais. A gente vai ter sede, a gente vai ter fome, a gente vai ter uma operação que a gente precisa na nossa sociedade de fazer, mas é confiar que Deus vai estar à frente. Então, eu vou olhar para as coisas que Deus pede que a gente faça, sabendo que Ele está cuidando, Ele está por trás. Até o termo por trás é um termo mais de cuidado mesmo, né? Deus está ali na nossa retaguarda, cuidando e nos guiando, nos direcionando. Então, para tudo, a gente precisa estar focado e caminhando dentro da direção daquilo que é o reino dele. Então, um exemplo bastante claro que a gente tem disso, né, dessa realidade, foi o próprio Salomão. E aí a gente vai até ler um trecho de 1 Reis também, que fala que Salomão, quando Deus olhou para ele ali e ofereceu que ele pudesse escolher, né, entre algumas coisas, ele escolheu sabedoria, não mais riqueza. E por que isso, né? Porque ele queria ser um bom servo, ele queria cuidar bem do povo, que era o povo de Israel. Ou seja, ele sabia que o reinado dele era algo que Deus deu na mão dele. Então, da mesma forma, na nossa vida, né? Muitas vezes Deus coloca algo na nossa mão para a gente cuidar, seja na nossa empresa, seja a gente levar a palavra dele onde a gente estiver, e a gente precisa cuidar disso. Cuidar sabendo que é o reino de Deus que a gente está levando adiante. Então vamos ler lá, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 9, de 9 a 13. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus:
já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, riqueza, nem morte dos inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até que o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os seis, por todos os teus dias. Então, muitas vezes a gente pede para Deus suprir as nossas necessidades materiais, porque a gente quer administrar as coisas, a gente quer ter na nossa mão a decisão do que fazer com aquilo. E essa é a verdade que a gente precisa entender o que é o reino de Deus. É olhar para aquilo que Ele está colocando para a gente fazer, aquilo que Ele está nos chamando, nos dando como missão para a nossa vida. Cuidar disso primeiro, cuidar dessa missão é mais importante do que ter o recurso para a gente poder decidir. Deixa que Deus cuide disso, se preocupe com isso, e Ele vai direcionar a sua vida, vai direcionar a sua realidade para aquilo que é o propósito dele. Então você pode pensar da seguinte forma, né, como um exemplo. Se você planeja uma viagem de férias, você vai viajar para algum lugar, passar alguns dias, e você ficar preocupado com, ao invés de curtir a viagem, né, como que vai estar o local, se vai chover, se não vai, se o local onde você vai se hospedar está limpo ou não está, se tem as preocupações de segurança, se não tem, como que você vai fazer o caminho, se no caminho vai ter algum acidente, se não vai. Então, quando você tem essas preocupações, você deixa de olhar para o final da sua viagem. Então, essa também é uma situação que a gente pode refletir sobre a questão do reino de Deus, né? O reino de Deus não é aquele caminho que a gente está trilhando, aquele que a gente está se organizando para fazer. É o propósito final. Onde Deus quer que a gente esteja, é lá que é o propósito dele para a nossa vida. Então, foque naquilo, foque no que Deus te deu como missão. Se for ser um empresário, seja um bom empresário. Se for ser um funcionário, seja um bom funcionário. Leve onde você estiver a presença, a luz e o sal de Cristo na sua vida. O terceiro ponto que a gente vai falar é justamente a confiança versus a ansiedade, né? A gente tem isso lá nos últimos versos, da questão de aquietar sobre aquilo que a gente vai fazer, né? Aquieteis sobre o que há de comer, o que há de vestir, o que há de beber. Então, você precisa ter a confiança, né? Tirar essa preocupação de cima de você e colocar o seguinte: se Deus me colocou aqui, é Ele que vai cuidar de mim, é Ele que vai cuidar de todos os detalhes. A gente precisa ser, obviamente, né, no nosso trabalho, representando bem o nome de Cristo, ser diligente, ser honesto, organizado, mas sabendo que nada do que a gente faz é uma decisão nossa, é Deus que dá a direção. Então a gente precisa fazer bem tudo aquilo que vem à nossa mão, né? Tudo aquilo que vem à nossa mão a gente precisa fazer com excelência, mas não tendo a preocupação de que aquele cuidado é nosso. O cuidado é de Deus, é Deus quem cuida de tudo. Então essas necessidades, essa ansiedade que o mundo traz, né? Se amanhã eu vou ter condições de pagar a conta, se eu vou ter condições de colocar a comida na mesa. Se você fizer uma reflexão sobre isso, essa ansiedade que o mundo traz, ela é tão agressiva e tão inútil. Por quê? Se você parar para pensar, daqui 6 meses, onde você vai estar? Se não for Deus cuidando de você, se não for Deus te orientando, guiando o teu caminho, a gente não tem condições de imaginar
onde é que daqui 6 meses a gente vai estar. A gente pode controlar e falar assim, não, beleza, eu tenho o recurso, hoje eu tenho um trabalho, eu vou ficar nele e vou me manter quietinho para não sair daqui 6 meses eu ter o recurso. Nada disso importa. As coisas mudam da noite para o dia, é como diz ali o texto, né? A gente um dia tá florindo, no outro dia é lançado ao fogo e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa estar direcionado e focado que é Deus quem cuida das nossas vidas. Eliminar essa ansiedade de que o amanhã nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Se você olhar desde a fundação do mundo, Deus interage com o seu povo, aqueles que confiam nele, aqueles que estão cuidando do reino dele. Ele está à frente, ele está direcionando a cada dia. Então, ter fé não significa ignorar os problemas. A gente sofre quando a gente tem alguma situação ruim na nossa vida, alguma doença, alguma dificuldade. Mas a gente precisa eliminar aquela ansiedade e dizer o seguinte: eu que controlo. A gente precisa entender que é Deus que controla e refletir se eu estou passando por aquilo, como aquilo glorifica a Deus, como aquilo torna Deus conhecido entre as pessoas, porque essa é a nossa missão. Esse é o reino que Ele tem para as nossas vidas, né? Então, nessa terceira avaliação, né, de analisar a confiança versus ansiedade, um texto também que diz muito sobre isso é de Filipenses, capítulo 4, que diz assim, Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto de Filipenses, ele é muito direto nesse ponto, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. A gente apresentar diante de Deus, a gente orar para Ele, colocando diante deles, inclusive as nossas ansiedades, as nossas dores, né? As nossas dificuldades, porque não é fácil ter essa a ideia da provisão de Deus, pela nossa natureza humana. Mas a gente precisa criar esse hábito de levar para Deus as nossas orações e ter fé de que é Ele que cuida, é Ele que está conosco. Imagina também você quando usa um guarda-chuva, né? Então você tem o guarda-chuva na mão e aí você decide que não vai abrir o guarda-chuva, você não vai usar o guarda-chuva no meio de uma chuva porque não sabe se ele vai funcionar ou não. Ele não sabe se ele vai te servir ou não, se ele vai ser suficiente para não deixar você molhado. E aí você mantém ele fechado. Isso é o que muitas vezes parece uma loucura, né? Mas a gente faz isso no dia a dia. Ou seja, a gente sabe que é Deus que cuida, a gente sabe que é o Deus de promessa, Deus de provisão, mas a gente não recorre a Ele. A gente tenta pelas nossas forças seguir o nosso próprio caminho. Então, recapitulando aquilo que a gente viu nesses versos, né, a gente precisa sempre lembrar que é Deus quem cuida das nossas necessidades. Esse é o primeiro ponto ali que a gente precisa saber e ter isso no coração muito, muito firme. O segundo ponto que a gente precisa lembrar, a gente precisa priorizar o reino e a vontade dele nas nossas vidas. Saber que a gente está em uma missão, a gente tem uma missão, que é o reino de Deus. E o terceiro é saber que a gente precisa confiar nele e colocar sobre ele todas as nossas ansiedades. A gente tirar da gente a tentativa de cuidado e colocar na mão de Deus. Colocar em oração, colocar diante dele em súplica, para que ele cuide de nós a cada dia. Vamos orar? Então, pedindo para Deus nos abençoar nessa noite, e aqueles que têm ali
alguma ansiedade, coloca de Deus nesse momento. Coloca diante de Deus tudo aquilo que te aflige nesse dia. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa palavra que o Senhor nos deu, que a gente possa, Pai, aprender a cada dia, depender mais e mais de Ti. Fica conosco nessa noite, fica conosco durante esse restante de semana e que a gente possa compreender, Deus, qual é a Tua missão para as nossas vidas. Aqueles que, porventura, estejam buscando um trabalho, estejam desempregados, abra uma porta, Pai, de emprego, abra uma porta, Deus, para que o sustento chegue até a sua casa. Aqueles que estão com alguma enfermidade, seja neles ou sejam familiares, visita, Pai, visita cada um deles, que o Teu anjo de restauração possa tocar cada um desses enfermos, Pai. Aqueles que têm passado por algum problema, alguma dificuldade, alguma ansiedade, Pai. Dê a eles paz. Dê a eles, Pai, o Teu cuidado. E que o Senhor possa nos direcionar cada dia naquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas. Fica conosco nessa noite. É que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até a próxima quinta-feira.